Shalom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje em mais um Meditando na Bíblia e hoje estamos meditando em Números apenas no capítulo 14, onde vemos alguns acontecimentos que são muito importantes, para a nossa vida diária cristã. E a gente vê que a continuidade, da revolta do povo, de saber, da terra prometida, de qual foi a mensagem que os espias trouxeram. E ali eles levantaram, começaram a se rebelar e começaram a querer apedrejar mesmo, Moisés, Arão e Josué e Caleb, que Josué e Caleb eles rasgaram suas vestes naquele momento que viu o povo se rebelando e reclamando. E eles disseram, gente, mas lá é excelente. Aqui diz aqui, no capítulo 14, versículo 7, e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual caminhamos para explorar é uma terra excelente. Se o Eterno se agradar de nós, ele nos trará esta terra e dará a nós essa terra que mana leite e mel. Tão somente contra o Eterno não vos rebeleis e não temais o povo da terra, pois ele é como o nosso pão, o seu amparo retirou-se de sobre eles e o Eterno está conosco. Não os temais. Mesmo com estas palavras, o povo tentou apedrejá-los. E ali, amados, a gente aprende aqui uma lição muito linda, O Moisés, que ele era o líder, quando ele viu aquela rebelião, ao invés dele se revoltar e brigar e falar palavras ásperas, palavras grossas que poderiam até mesmo humilhar aquele povo, ele nos deu um ensinamento muito lindo de um líder. Ele se prostrou diante do Eterno, ele se humilhou diante do Eterno e falou, Senhor, o que nós vamos fazer? Eu não sei mais o que fazer. Ele se humilhou diante de Deus porque não sabia o que fazer naquela situação. E Deus falou com ele, hoje eu estou cansado desse povo, eu vou eliminar esse povo e vou formar um novo exército. Ele falou, Senhor, mas se o Senhor eliminar eles, que Faraó e que as outras nações vão dizer do Senhor? Vai falar que Deus é esse que tira esse povo do Egito e depois mata esse povo todo no deserto? Então, Senhor, a sua fama não vai ficar boa. O Senhor não pode fazer isso. Então Moisés convenceu a Deus de que isso que Deus fizesse não seria bom. Então o que Deus fez? Deus decidiu então punir apenas os que tinham se rebelado. E falou, que por aquela situação toda, infelizmente, alguns pagaram por eles, Porque Deus falou assim, só vai entrar na terra prometida Josué e Caleb. E as crianças, que nasceram ali naquele deserto, os demais vão morrer no deserto. Não vão pisar na terra prometida por causa da murmuração. E ali, amados, que Deus falou assim, eles já me provaram 10 vezes, isso é muito, eu tô cansado. E ali, amados, o Senhor teve essa atitude e somente Josué e Caleb e as demais crianças que tinham nascido ali é que teriam esse privilégio de pisar na terra prometida, E ali o Senhor falou que não seria mais 40 dias, seria 40 anos, seria um ano para cada dia, Então, assim, foi terrível. E dizem, os sábios, que naquele dia era o dia 9 de Ave. E esse dia 9 de Ave, ele ficou marcado, porque Deus falou assim, vocês choram sem motivo nessa noite, mas depois eu vou fazer vocês chorarem com motivo. E exatamente nessa data, que é o dia 9 de Ave, Ave é o mês do calendário judaico, e exatamente nessa data foi destruído os 2 templos de Jerusalém, foram destruídos exatamente nessa data, onde o povo realmente chorou de verdade. E nessa data aconteceu outras coisas terríveis com o povo judeu, Então até hoje eles choram pelo dia 9 de Ave, que foi exatamente esse dia da rebeldia, do choro sem motivo, porque eles não tinham motivo para chorar e nem para murmurar. E aqui a gente sabe que Babel, quando ele teve aquela rebelião ali, o nome Nimrod, foi ele que provocou aquela rebelião em Babel. Nimrod, ele significa realmente rebelião e Babel significa confusão. Então o que a gente aprende aqui? Toda rebelião ela traz confusão,
toda rebelião, ela traz falta de visão. A pessoa fica sem saber qual atitude tomar, né? Ela perde a visão. Então, a rebelião, ela perde a visão, né, do futuro. As pessoas perdem a visão do futuro. Então, quando a gente perde a visão, nós ficamos aprisionados ao passado. Nós ficamos desesperados, sem rumo, né? Você pode ver que uma pessoa, quando ela perde a visão espiritual, como aqueles 10 espias perderam, como aquelas pessoas que estavam em rebelião perderam, a pessoa perde a visão do futuro, ela perde o raciocínio, ela fica raciocinando muito pouco, então ela toma atitudes precipitadas. E aonde eles tomaram atitudes precipitadas, né, esses que rebelaram, eles falaram, nós vamos ali subir na montanha e vamos vencer aqueles gigantes ali. E não era o momento, não era aquele dia que eles iam vencer os gigantes. E eles foram mortos por aqueles gigantes também. Então foi terrível, terrível, né? Então que a gente possa aprender, né? Porque o espírito de Nimrod, ele ainda tem operado em muitas vidas, em muitos corações. Esse espírito leva à perda de visão espiritual. Esse espírito leva à perda de visão do futuro. A pessoa fica desorientada, ela fica sem saber por onde ela ir, né? Ela fica totalmente desnorteada. E assim, né? Aconteceu ali com o povo. Infelizmente, eles perderam a vida, aqueles que foram enfrentar os gigantes na hora errada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre desse espírito de Nimrod. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.